Alfredo da Rocha Viana, Pixinguinha, nascido no berço do século XX, menino ainda, na Piedade, ele teve o privilégio de sempre estar junto à música, porque o seu pai era um admirador e recebia, naquela época já, alguns chorões. E ele, menino mesmo, começou a se interessar por música e começou a trabalhar muito cedo. Depois a família veio para o Catumbi, onde o pai instalou uma pensão. E lá o Pixinguinha ouvia músicos, começou a participar também. Era menino. Aliás, a gente tinha um apelido, carne assada. Porque naquele tempo havia ainda bolinho de bacalhau, não havia nada. Mas o pai dele preparava um sanduíche de carne assada para os músicos se alimentarem no intervalo. E o Pixinguinha costumava retirar a carne do pão e comer a carne. E recebeu até esse apelido de carne assada. Que o jovem, ele, durante aquela crise espanhola, aqueles problemas, um músico flautista que tocava no cinema, em Carpaccio, deixou de tocar, abandonou o grupo. Aí o pessoal disse, não, tá um menino lá no Catumbi. Aí o proprietário disse, não, vai até o Catumbi. Aí disse, você é uma criança. Mas ele toca muito. Aí tiveram que arrumar calça comprida, porque naquele tempo nós usávamos calça curta. Hoje nós temos a bermuda, não? Naquele tempo era calça curta mesmo. E lá se foi o Pixinguinha. E assim começou a carreira, menino ainda, menino. E sempre com um professor Solano, ensinando para onde ele ia, como que ele fazia. E ele aprendeu tudo de uma maneira rápida, estupendamente rápida, a ponto de surpreender a todos. Aliás, é uma novidade no Brasil, juventude, jovens, quase crianças, começam a tocar e de repente estão aí. O meu parceiro João Donato, costumava dizer, começar a tocar quando criança. Eu comecei assim, e realmente a sensibilidade aflora. E o Pixinguinha foi se organizando. Introduziu a percussão do choro, que a percussão era bastante afastada, até por preconceito, não? Tambores negros, e a nossa educação era europeia, tendo vista que o Dom João VI, quando chegou ao Brasil, ele trouxe mestres da Europa. Então, na Europa não tinha esse trabalho de percussão. Pixinguinha introduz isso nos seus grupos, trazendo parentes e amigos também. Eu lembro, por exemplo, João da Baiana, ali da Pedra do Sal. O João era um pandeirista extraordinário. Percussão, mão extraordinária, que até então só não tinha percussão. Os conjuntos de choro, e ele trouxe.
E o Pixinguinha também foi aliando à percussão de uma estrutura, aquele negócio primeira, segunda, terceira do choro, mas ele acrescentou a interpretação. Tinha a partitura, mas ele criava em cima da partitura. Também não era comum. Mesmo a pastora daqui vão executar manda a partitura. Mas este ingrediente no show. O 1921, 22, não sei bem, logo após aquela pandemia, né, da gripe espanhola, ceifou vidas e vidas, e naquele tempo não havia. A saúde não contabilizava quantos morreram, as sequelas. Um grupo dele tocando no cinema do Catete, porque o proprietário do cinema estava preocupado, porque após a gripe espanhola, a plateia se afastou. E o grupo que fazia a música da sala de espera passou a ser visto, porque o proprietário disse, não, iluminar aqui, todos vejam. Passa lá um francês, observa o Xinguinho, o grupo tocando, o Icbatutos. E convida para que o grupo vá até a Europa. E a Europa, naquela época, esse navio, era algo para classe média alta, não? Dívidas, uma série de problemas. Isso eu foi ajudado pelo senador Pedro Machado, pelo jornal Correio da Manhã, principalmente. Observe que o João da Baiana não foi. O João da Baiana era funcionário público, ele disse assim, opa, eu vou ficar com meu empreguinho e não vou sair para essa aventura. Eles foram para a França, levaram-se muitos dias de navegação, apesar de já moderno, navegação a vapor, era bastante difícil. E, ao chegar lá, ele toca na margem do rio Sena, uma boate chamada Xerezade. Na casa ao lado estava, observe, 1922, o trompetista, pistolista, Luiz Arthur. Luiz já era ministro itinerante de cultura do Departamento de Estado, na State of America. Avançado, o Luiz tocava para animar aos soldados americanos que estavam na França e começou a conquistar espaço. Um dia o Luiz Marques, para o seu set, seu show, observa que não tem público. O que está acontecendo comigo? Será que eu fui abandonado pelos meus fãs? Isso na cabeça dele, né? Quando ele acabou o set, abriu a porta, abriu a aglomeração na boate Xerezade. Ele aí, volta lá, estilos e estilos.
aquela coisa. E quando chega, encontra piscininha, tocando, grupo, show de machis, as coisas brasileiras, coisas cariocas. E isso aqui, meu Deus do céu, quando é tão certo, foi lá abraçar o Piscininha. Ele não falava português, o Piscininha não falava inglês. Mas se entenderam e dali começou uma amizade. Esse é o primeiro momento da música brasileira do choro na Europa. Partiram do Piscininha em 8 batutas para Paris, causou protestos aqui no Brasil. A intelectualidade paulistana, através do Estado de São Paulo, Estadão, criou editorial de primeira página. Negros vão sujar a cultura brasileira na Europa. Preconceito puro. Foi tudo ao contrário. Sucesso absoluto. Quase 6 vezes. Cheguei à volta. Aí já outra história, né? Aí ele foi à Europa e deu certo. É claro que havia uma parte da intelectualidade aqui no Brasil que eu respeitava. São Paulo, por exemplo, o escritor Mário de Andrade, um dos responsáveis pela Semana de 22, aquela dança na cultura brasileira, não? Abrasileirou a cultura. O Mário de Andrade fez uma entrevista com o Pixinguinha no momento que ele foi a São Paulo. Pixinguinha falou com o Mário de Andrade, nossa, ele chorou, falou de Ogum, explicou para ele o que era a ancestralidade dele. O Mário publicou. E, aliás, aproveitou muito do Pixinguinha para colocar no seu romance Macunaína. Incrível. O Pixinguinha desenvolveu muito seu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Quando ele era contratado para a emissora, observe, a cada semana ele levava um arranjo novo, uma nova partitura, uma nova composição para a sua orquestra. E ele era observador da rua, do dia a dia, cotidiano. Gavião Couto, uma série de, sabe, nomes, 1-0 no futebol naquela época, dava lá suas conotações. E teve um grande parceiro produtor, chamado Almirante. O Almirante, inclusive, depois tentou levar o Pisquinha, foi contratado, foi chamado para ser o diretor artístico da Rádio Nacional. Só você levar o Pisquinha, disseram, não, isso também não. E o Pisquinha realmente era o grande músico daquele momento, porque ele abriu partitura, ele tirou da música, do choro, aquela sua exatidão e deixou que houvesse o improviso dentro da partitura. Isso é muito interessante. Ele cresceu muito. A primeira vez que eu vi o Pixinguinha foi no Maracanãzinho, que ele estava tocando.
Louis Armstrong. E tinha uma fila de cadeiras assim, bem posicionadas de frente ao palco, e entre as autoridades presentes estava o Pixinguinha. Mais tarde ele me explicou que o esposo foi contratado para tocar no Maracanãzinho. Disse, eu quero que o meu amigo Pixinguinha. As autoridades devem ter ficado meio. Que isso? O cara lá nos Estados Unidos conhece o Pixinguinha. Eu ia respeitar ele plenamente. Eu tive muitas oportunidades de estar com o Pixinguinha. E declarações mil a respeito dele. Por exemplo, Elisete Cardoso estava numa festa na Rua do Resende, onde morava sua família, seu pai. Pixinguinha foi lá. Pixinguinha convidou para fazer um teste, na Rádio Guanabara. E, além de ser um excelente músico, ele tinha uma sensibilidade e via onde ia dar calma. E essa foi Elisete, fez teste com ele. O Jacob Terror também estava presente. Ele desenvolveu ao longo dos anos o seu trabalho. Até que chegou um ponto, eu já estava mais familiarizado, eu estava. Aquele tempo no estágio era Foca, rodava lá, no Museu da Imagem do Som, a revista oficial do museu, que era Guanabara em Revista. E o Ricardo Cravolbi, primeiro diretor, fundador do museu, eu ajudava muito, estava lá. O Pixinguinha lá, uma vez eu vi o Pixinguinha, Tom Jobim e Vinícius. Aliás, tem uma foto histórica que o Tom Jobim tira o chapéu do Pixinguinha, coloca na cabeça. Todos, na música, fora da música, pela gentileza em pessoa, bonachão em pessoa. Eu, voltando ao Ricardo, ao Museu da Imagem do Som, eu percebi que aquela época já os produtores fonográficos já eram e disseram que a cabeça deles estava com a novidade que tem lá nos Estados Unidos. Vamos copiar. Mas copiava o de venda imediata, sabe? E queriam saber. Pixinguinha era um músico, um artista que tinha um outro padrão. Eles começaram a esvaziar o Pixinguinha, mas couberam Ricardo Cravolbi, Hermínio de Pé de Carvalho, o Jacobo Tecuja, do bandolim, Vinícius Moraes. Não, vamos preservar aqui. A música era tão interessante que o Vinícius fez uma poesia em francês. Você está fazendo é próprio Debussy. Viajou muito, teve muitos sucessos e insucessos. Por exemplo, na Argentina, o produtor, o diretor do espetáculo sumiu. E aí o Oito Patuta se desfez. A Pixinguinha ficou por lá. Compôs, inclusive, tangos. Paulo Moura comparou a música de Pixinguinha com a do Ellington. Não, mas não comparou aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos, para mostrar. O Márcio Júlio Medalha foi o meu primeiro diretor, que era secretário
de comunicação, prefeitura do estado do Rio de Janeiro, na Rádio Roberto Pino, disse que uma vez, na Alemanha, ele mostrou uma partitura do Pixinguinha e pensou, não, mas isso aí é música erudita, ele disse, não, essa é música popular, né, no Rio de Janeiro. Um dia eu fui convidado para ir a um batizado na Pavuna. Tinha uma roda de samba e de choro, eu me meti lá na roda. Cantando. Daqui a pouco todos pararam de me acompanhar, só ficou um violão. Quando eu olhei para trás, era o Pixinguinha, eu disse, o Pixinguinha é o sexo. Fiquei meio assustado. Não, conversar. A gente só ia 2, 3 uísques e depois eu levar o Pixinguinha em casa. Na Cidade do Som, lá em Auma, Engenho da Rainha, de história ali, conjunto dos músicos. E eu comecei, por isso que eu aprendi muito com ele. Conversei muito com ele. Sua generosidade, sua amizade. Eu até poderia ter explorado melhor, mas eu tinha medo. Como é que eu vou falar de música com esse homem? Ele era uma pessoa extraordinária. Eu tive a honra de ser chamado um dia pelo mestre Fernando Faria, da maçonaria da rua do Lavradio Grande Oriente. Ele disse, você é Pixinguinha? Era maçom, noviço, mas nós queremos elevar o pós-morte, o grau Pixinguinha da maçonaria. Eu digo, eu conheço, eu não tive o prazer de conhecer a família. Eu conheço só o Alfredinho. Fernando disse, tudo contou a porta, você que vai organizar isso. Eu coloquei o Clóvis no violão. O Clóvis vai fazer os 5 números de Pixinguinha aí no teu conjunto. Aí a Lígia, quando a Lígia recebeu o diploma de elevação do grau do Pixinguinha e do pai dela, do seu Ernesto Santos, dono, ela ficou emocionada. O Pixinguinha, 23 de abril, gostava de fazer umas festas na casa dele, além de feijoada. E nos dias atuais, as feijoadas são em homenagem ao Ogum, Pixinguinha filho de Ogum. E também, no dia 23, agora é o Dia Nacional do Choro. Surpreendente é que o Pixinguinha viajou por quase todo o Brasil. E hoje existe Clube do Choro em todo o Brasil. Mas existe na Europa também. Sabe? O choro, ainda bem que os editores não se apossaram do choro. Se eles se apossassem, talvez tivesse, não, vamos mudar aqui, mudar ali. Agora você encontra Clube dos Choros dentro das universidades, nas ruas da cidade. Por exemplo, você vai na Casa do Choro, ali na Rua da Carioca. Mas você pode ir lá na Rua Indígena, o Clóvis do Violão, já falecido, vai lá no meu cantinho, e a garotada aprendendo a tocar, sabe? E eles começam a executar. Estivemos por lá e ouvimos uma bela apresentação da garotada. E agora, recentemente mesmo, tivemos a honra de encontrar o Abel Luiz, nosso amigo nosso. Passou 20 dias na Europa
tocando choro, fazendo palestras e orientando a chorões, alemães, belgas, austríacos, franceses, percussionistas, africanos. Quer dizer, o choro hoje é uma música do mundo, japonês principalmente, é uma música do mundo, sem intervenção da nossa, da indústria fonográfica ou das editoras musicais. Além de Japão Musical, lá passou uma temporada. Eu conheci com 6 anos, hoje é uma senhora de 50, já só como tempo passa. Eu lembro que eu fiz e hoje ela já é uma senhora. Respeitadíssima. Os grupos de choro de Japão são incríveis. Tudo isso, graças a um senhor chamado Alfredo da Rocha Viana Júnior, que conseguiu implantar o gênero musical, conseguiu fazer uma festa de rua no Rio de Janeiro, dia 23 de abril, de São Jorge também, consagrado ao Ogum, sem ser poluído, sem intervenção. Poder público põe regras, não sei o quê. E também é uma festa que está nas ruas da cidade. É uma festa de choro. Choro realmente. Música carioca, música brasileira, música que foi ungida pelo nosso Alfredo da Rocha Viana Júnior.